Melhor noite, meus amados, para você que vai estar comigo neste momento, nessa ministração. Então sejam todos bem-vindos a esta ministração, que vai ser ministrada não só para você, mas para mim também. Eu quero que você creia que eu me alimento dessa ministração. Então eu não sirvo só para você, aqui é servido para mim também. Eu também sou um aprendizado. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos e vamos aprender junto nessa noite, Então eu vou pedir para você abrir a sua mente e a sua Bíblia, se for possível. Porque vai começar agora mais uma ministração da graça de Cristo. Amém? Então, dê um like nesse canal, nesse vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, de qualquer maneira que você puder compartilhar. E dê um like também lá no meu canal, se inscreva lá no meu canal Ed em Nova Aliança, para que assim quando eu postar um novo vídeo lá, você seja notificado. Amém, meus amados? Então vamos partir para a nossa ministração, que nós já estamos um pouco atrasados. E como em toda ministração nós temos um tema para desbuçar sobre ele, E o tema de hoje é: anjos não ministram mais a nosso favor. Anjos não ministram mais a nosso favor. Então o que eu quero dizer, o que eu quero que você entenda, vamos tentar entender. É se você está numa igreja, ou você até mesmo tem abrido um vídeo por essas redes sociais, que tem uma pessoa lá que diz que é profeta, diz que é diácono, diz que é pastor, e que ele teve a visão de um anjo, Então o que eu quero dizer para esta pessoa, para que você entenda, esta pessoa que você ouviu falar, seja pelo vídeo, ou seja dentro de uma chamada igreja, se ela falou que viu um anjo, teve a visão de um anjo, essa pessoa, ela precisa urgentemente de consultar um psiquiatra, porque ela não está bem da sua mente. Ela está perturbada, amém? E nós vamos tentar entender isso. Nesse novo pacto, anjo não ministra. Quem ministra nesse novo pacto é o Espírito Santo de Deus. Amém, meus amados? Então, se você está disposto a dar lugar para que o Espírito Santo de Deus ministre na sua mente, então fica aí no seu sofá, na sua cama, não sei onde é que você está, abra a sua mente e vamos entender. Porque é preciso que nós vivamos esse pacto, esse novo pacto, que todo mundo entende que nós vivemos no novo pacto. O velho pacto passou, a velha aliança, tanto é que a própria Bíblia já chama Velho Testamento e Novo Testamento, Então isso eu acho que não resta dúvida mais para ninguém. Mas não basta apenas você saber que houve um Velho Testamento e há um Novo Testamento. Você precisa viver esse Novo Testamento. Você precisa viver ele, E nós vamos ver nessa noite como é que se vive o Novo Testamento, também. Muitos até sem um entendimento, entra no entendimento, Muitos até entram no entendimento de Paulo, mas eu quero que você entenda, antes de nós entrar na nossa leitura, Paulo, ele não viveu uma graça pura. Paulo, ele viveu dois pactos, um cruzando com o outro. Então, no tempo de Paulo, existia anjo ministrando, e Paulo, mesmo ele sendo um pregador da graça,
ele vivia ao ministério de anjo. Amém, meus amados? Vamos entender isso. Então, é isso que nós precisamos entender. Que o ministério de anjo acabou. E se o ministério dos anjos acabou, ele não pode aparecer nas nossas vidas hoje. Se nós vivemos o ministério do Espírito, anjo não pode aparecer nas nossas vidas. Porque o ministério de anjo acabou. E como eu sempre eu já expliquei nos outros vídeos passados, e quero explicar agora, como estou explicando agora, não existe anjo sem o Espírito. O que é um anjo? Para que você entenda, um anjo não é um ser espiritual que invisível, né? Não. Um anjo é um ser espiritual, ou seja, um anjo é um espírito revestido de carne. Se esse espírito ele não estiver revestido de carne, ele não é um anjo. Ele é um espírito ministrador. Se você ler, eu já falei também em alguns vídeos aqui, se você ler o livro de Enoque, você vai entender como os anjos trabalhavam, né? Então, não existe anjo sem corpo. Para aparecer, para ser um anjo, tem que ter um corpo. Eu, nessa noite, eu posso ser um anjo. Na minha vida, para a minha própria vida e para a sua vida. Anjo é aquele que traz a mensagem. E nessa noite eu quero trazer uma mensagem para a sua vida, mostrando para você que nesse pacto que nós vivemos, anjo não ministra. Quem ministra é o Espírito Santo. Amém, meus amados? E como eu não quero me demorar muito nessa pregação, nós vamos direto ao assunto, né? Abra a sua Bíblia, como diz, eu acho que foi, não sei se foi Paulo mesmo que falou, não é por muito falar, é pelo entendimento. Você não abrir o entendimento, não vai adiantar nada. Então, vamos direto ao assunto. Abra a sua Bíblia em 2 de Coríntios, segunda carta aos Coríntios, para nós iniciar a nossa homilia nessa noite. Temos pouca passagem, temos aqui 5 passagens para nós passar por elas. Então vamos ver o que Paulo escreveu em 2 de Coríntios, né, para os Coríntios. E se Paulo, como ele era um pregador da graça, se ele vivia totalmente a graça? Ele não vivia totalmente a graça. Como ele não vivia totalmente a graça, anjo ministrava na vida deles. Mas na nossa vida não pode ministrar. 2 Coríntios, no capítulo 3, vamos ler o versículo 7 e 8. Versículo 7. Se o ministério, presta atenção, eu falo para você, abra sua mente. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, será que você, só nessas palavras que eu li aqui, que nós lemos, né? Se você está com a sua Bíblia aberta, só nessas meias palavras que nós lemos aqui, você já pegou de quem era esse ministério? Eu vou repetir. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, de quem era? Aí eu faço a pergunta. De quem era esse ministério? Quem tinha esse ministério com letras gravado em pedras? Quem era que tinha? Se você não sabe, eu vou te ajudar.
Moisés. Então o ministério da morte era de Moisés. Esse ministério do qual os evangélicos faz questão de viver ele, um ministério de morte. Mas nós, através do Espírito Santo, e eu quero levar você a entender isso para que você viva um ministério de vida. Um ministério de vida em Cristo e não um ministério de morte. Vamos continuar. Gravado com letras em pedras, se revestiu de glória. Esse ministério, meus amados, o ministério presta atenção, pegue o Espírito. Um ministério de morte, mas que ele tinha glória. Nesse ministério, Machado flutuou. Nesse ministério, pessoas deu um mergulho numa água podre e ficou sã. Pessoa cheia de lepra mergulhou numa água podre e se ficou sã. Pessoas eram cegos e viu. Nesse ministério de morte. É isso que eu quero fazer, você entenda. Pessoas aleijadas andaram. Pessoas pescaram, como na época o dinheiro se ia para o lado de joias, de pérolas, essas coisas assim, pegaram pérolas num peixe. Tudo isso no ministério de morte. Então vamos ler para você entender mais. Revestiu de glória a ponto dos filhos de Israel, o povo que saíram do Egito, não puderam fitar a face de Moisés, de tão grande era a glória desse ministério de morte. Eu quero que você meça esse poder do ministério de morte de Moisés. O ministério de Moisés. Aqui. A face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. O que quer dizer a palavra desvanecente? Uma glória que vai e volta, igual a maré do mar, né? A onda do mar, vai e volta, vai e volta. Assim era esse ministério de Moisés. Havia glória, mas uma glória que ia e voltava, ela não permanecia. Versículo 8: como não será? Como não será? De maior glória o ministério do Espírito. Então, quem ministrava o ministério da morte? Os anjos. Ministrou até o ano 70. Até Paulo, pregador da graça, ele passou por esse ministério, ele recebeu, ele esperava, o que ele esperava, a esperança de Paulo vinha dos anjos, estava sobre anjo ainda, com a morte de Jesus e tudo, mas a esperança de Paulo e todo aquele povo, não só de Paulo, né? Todo aquele povo que vivia naquela época, a esperança deles era nos anjos, porque era o ministério ainda estava com os anjos e eles dependiam dos anjos. Agora, e nesse ministério será de maior glória o ministério do Espírito. Então, nesse ministério do Espírito não tem anjo.
O anjo pode ser nós assim, levando a mensagem mas de quem? Do Espírito. Naquele ministério eram os próprios anjos. Por exemplo, Moisés podia ser um anjo, ou era um anjo, né? Jacó, todos aqueles homens, Josué, os sacerdotes, todos eles eram anjos. E o ministério era o ministério dos anjos, os anjos que ministravam. Mas nesse ministério, quem ministra é o Cristo ressuscitado, é o Espírito. Deus, ele é Espírito e é Ele que ministra nessa nova aliança. Volta um pouco no versículo. Eu vou ler o 9 ainda, que esse 9 está muito importante ainda. Versículo 9. Porque se o ministério da condenação saiu da morte, olha o ministério de Moisés, aquele que tinha as pedras gravadas, né? Então você já teve o entendimento que era o ministério de morte e era mais o que? O ministério de condenação. Então quem condenava o povo quem condenava o povo até o ano 70 antes da volta de Jesus? Moisés. Era ele que ministrava. O anjo, como sendo Moisés, como anjo ministrava a velha aliança. E Moisés ministrou até o ano 70, mesmo depois da morte de Jesus. Mas Moisés ainda ministrava. Condenação foi glória, né? Porque se o ministério da condenação foi glória, né, que nem eu acabei de falar, machado flutuou, pessoas foram curadas de lepra, pessoas eram cegas e voltaram a ver, pessoas eram surdas e voltaram a ouvir, era mudo e voltaram a falar. E quanto mais o ministério do Espírito, em muito maior proporção, o ministério do Espírito, maior proporção, ou seja, é um ministério superior ao ministério dos anjos. Então você, meu amado, minha amada, você não pode aceitar ministração superior ao do Espírito. E se você está vendo anjo, certamente esse anjo não é desse ministério. Ele está penetrando como penetra na sua vida. Amém? Glorioso, o ministério da justiça. Então, na velha aliança, nesse ministério de morte, com toda a sua glória, nesse ministério de condenação, com toda a sua glória, não tinha justiça. Você está me entendendo? Volta que eu ia falando lá, volta um pouco no versículo 5 e 6. Não que por nós quem aqui? Eu e você? Ou Paulo e eles lá? Paulo e eles lá. Amém? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de quem? Vem de anjo? A nossa suficiência vem de anjo. É isso? Negativo. A nossa suficiência vem de Deus. 6. O qual Deus, né? Não é isso que nós estamos entendendo? O qual nos habilitou
habilitou Paulo e todo aquele povo naquela época, e habilitou nós, porque a escrita aqui, ela está no pretérito, ela está no transcendental futuro, no qual nos habilitou para sermos ministros. Habilitou todos nós para sermos ministros. A diferença é que eu recebi essa habilitação e estou pondo ela em prática, estou dividindo, né, com aquelas pessoas que ainda não têm essa atitude, essa coragem, digamos assim, né, de pôr também em prática aquilo que ela recebeu. Lembra daquela passagem dos talentos? Eu recebi o meu talento, que no caso é um dom, né? No caso é um dom. Eu recebi esse talento e estou negociando com ele. Eu estou dividindo, eu estou compartilhando desse dom que eu recebi. E as outras pessoas têm o mesmo dom que eu, só que ela guardou. Você lembra da passagem? Você é um evangélico, você já deve ter lido essa passagem, né? Um receberam outro receberam 2, e assim foram até 10 talentos. E assim são, ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não é mais a velha. A velha os anjos ministravam. Hoje sou eu, sou você. Nós todos podemos ser esse anjo. Nós todos. Não da letra. A letra de pedra, lembra? Não da letra, mas do Espírito. Agora está no nosso, é o Espírito em nós que vai ministrando, né? Trazendo entendimento. Uns pegou esse talento, que é o meu caso, e quero fazer aquelas pessoas que ainda não entenderam, pode até ter o talento já, mas não entenderam ainda para que serve o talento. Você está me entendendo? Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. De que letra nós estamos? A palavra está se referindo aqui às pedras de Moisés. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Você vê que não é mais anjo, é o Espírito. Tudo é com o Espírito agora. Vivifica. Vamos ler o 7? O 7 nós já lemos antes, né? Antes do 8 aqui. Nós estamos no mesmo capítulo. Vamos lá em Hebreus. Não quero me demorar hoje. Hebreus no capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Versículo 14. Não são todos eles que foram habilitados, né? Não são todos eles espíritos. Então, espírito sem corpo, ele continua sendo o espírito, sendo espírito. Espírito com corpo é anjo. Então, você vê, meus amados, e agora está me descendo um véu aqui. Eu já procurei na Bíblia, né, duas coisas espirituais, segundo, não é eu estou falando, segundo o sistema religioso fala que existe o Satanás. Então, se esse Satanás ele existe, ele é o quê? Um ser espiritual. Então, no sistema religioso, eles têm um Satanás espiritual que tem poder segundo o sistema religioso. E tem o quê? Outro que tem que também é espiritual, anjo.
Anjo ele não é espiritual, porque anjo se vê. Abraão viu, apareceu acho que mais de uma vez para Abraão, apareceu para Josué, apareceu para acho que Jacó, né? Naquele que ele brigou com um anjo, né? Anjo tem corpo, espírito não tem. Espírito não tem corpo. Para que olhos vejam, não. O espírito ele pode até ter um corpo, mas não que olhos humanos vejam. O anjo tem. O anjo tem um corpo que olhos humanos vê. Você começa a notar a diferença do que é um anjo e do que é um espírito, né? E nós estamos aqui no versículo 14, no capítulo 1, no versículo 14. Não são todos eles, no plural, né? Não são todos eles espíritos, São Paulo. São todos eles espírito. Mas se ele se revestir de carne, ele deixa a sua função não é que deixa a sua função de espírito, ele arranja mais uma função. Não foi o que aconteceu com os 200 anjos lá antes do dilúvio. Os 200 anjos, era anjo, por que era anjo? Porque eles tinham um corpo nessa terra, um corpo humano. Tanto é que Deus os julgou-los e aquele corpo, ele foi afogado nas águas. O dilúvio foi exatamente, talvez isso muita gente não tem esse entendimento, né? Eu creio que os crentes nenhum tem esse entendimento que eu estou falando agora. Se é crente, se você é da graça, você tem. Mas se você é um crente, seja pastor, seja lá quem for, não tem um entendimento que o dilúvio foi exatamente para matar aqueles anjos, aquela carne. O dilúvio foi para matar eles. Porque eles estavam, o espírito, desceu o espírito, né? Mas estava no corpo. Quer outro exemplo? Jesus de Nazaré. O espírito não desceu, mas estava no corpo. Aquele corpo, ele pôde morrer. Aquele corpo morreu. O espírito não. O espírito não morre. Mas o que aconteceu com os 200 anjos? Que os crentes também dizem que até essa parte dos anjos dos céus, na passagem, onde tem a passagem que é a terça parte, não está se falando do céu, está se falando do céu Israel. Amém, meus amados? Esse é outro entendimento, não era nem para mim estar tocando nisso agora. Que a minha função aqui nesse momento é fazer você entender que anjo não ministra nesse pacto que nós vivemos. Anjo não ministra. E Paulo está afirmando aqui também no Hebreus, não são todos espíritos ministradores? São, Paulo. Enviado para serviço a favor, presta atenção, é essa revelação desse que eu quero falar para você. Eu já falei para você que Paulo estava debaixo ainda da ministração dos anjos. Então está aqui, ó. Não são todos eles espírito ministradores, enviado para serviço, olha a revelação, a favor dos que eles não eram ainda, eles há 2000 anos atrás, não hoje, Paulo e todo aquele povo lá, eles estavam esperando o quê? A salvação, herdar a salvação, mesmo depois da morte, depois da ressurreição, depois de tudo, mas eles estavam esperando herdar a salvação. Então está aqui, Paulo também não estava esperando herdar a salvação,
estava. Então, de quem era essa ministração que eles viviam nesse tempo? Dos anjos. Eram os anjos, vamos terminar aqui, ó. Enviado para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Você está esperando herdar a salvação? Porque eu já herdei. Eu já recebi. Era uma promessa. O herdeiro morreu e eu recebi a minha salvação. Paulo, o herdeiro, tinha morrido, mas o documento lá, o testamento lá, não tinha chegado. Então, eles estavam esperando esse testamento, né? Só na volta de Jesus que ia trazer o testamento, ia fazer eles serem salvos, né? Então tá aqui, para serviço a favor dos que hão de herdar. Não tinha herdado ainda. E quem era ministrava a antiga aliança? Os anjos. Então os anjos aqui ainda estavam ministrando a favor de Paulo e a favor de todos aqueles povos que viviam naquela época. Hoje não. Esses anjos não podem ministrar a meu favor hoje. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos no capítulo 13. Temos 3 passagens. Já vamos terminar. Romanos no capítulo 13, no versículo 11. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Vocês que conheceis o tempo. Como que eles conheciam o tempo nessa época? Pela lua, a fase da lua, né? Vocês conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono. É hora. Mas infelizmente a igreja está aí há mais de 2000 anos, quase 2000 anos depois desse evento, e a igreja continua dormindo, sem entender nada da salvação, que é até onde foi a salvação e até onde foi os anjos. Quem ministrava no tempo de Moisés e quem ministra hoje. Infelizmente a igreja, ela herdou essa salvação, mas infelizmente a igreja está indo embora sem herdar, sem receber. Sem ter o entendimento. Porque se você não tem esse entendimento, você não recebeu. Amém, meus amados? Você não pode ter recebido se você não tiver um entendimento. Como que eu morro? Só um exemplo, né? Tenha paciência comigo. Como é que eu morro? Deixo essa casa para o meu filho. Como que ele vai saber que a casa é dele? Quando ele pega o testamento, né? E olha lá, né? A casa meu pai deixou para mim. Então eu vou o quê? Eu sou o novo proprietário, vou tomar posse. Mas os crentes, eles não entendem isso, então eles não tomaram posse. Infelizmente, infelizmente é a igreja, né? Mas que infelizmente eles estão partindo desse mundo sem ver a posse. Sem ver a posse. Vamos aqui, versículo 11, né? Nós estamos. A vós outros que conheceis o tempo, já é hora de despertar, já é hora de... Cadê? Versículo 11. Aqui, já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação, Paulo fala, estamos em Romanos. Paulo está escrevendo isso aqui, meus amados, no ano 56, não é hoje, né? Já é hora de despertar do sono. A nossa salvação está agora, no ano 56. Você está me entendendo? Não é agora, é no ano 56. Aí eu pergunto, quando que Paulo
conheceu a graça. Lá por volta do ano 33, segundo o histórico, né? 33, que foi lá no caminho de Damasco, né? No mesmo tempo que Jesus, no mesmo ano que Jesus morreu, ou seja, acho que Jesus ainda estava na terra ainda. Acho não estava. Então, Paulo conheceu a graça, foi convertido. Então, do ano 56 para o ano 70, do ano 33 para o ano 56 e do ano 56 para o ano 70, aonde tem mais tempo, onde ele conheceu. E é o que ele está afirmando aqui, ó. A nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Quando foi que Paulo creu? Lá por volta do ano 33. Amém, meus amados? Quando no princípio cremos. Amém? Então, se você não considerar o tempo da escrita, você vai viver perdido pro resto da sua vida. E se você se mete a ser um pregador, você vai pregar errado por toda a sua vida. E vai desviar uma multidão, vai desviar não de Deus, mas vai desviar do conhecimento de Deus. Amém? Abra sua Bíblia em... Nós estamos em Romano. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 7. Tem mais duas passagens. Hebreus, capítulo 7, no versículo 25. Capítulo 20, versículo 25. Porque isto também pode salvar totalmente, né? Pode salvar totalmente os que por ele se chegam. O que por ele se chegam a Deus, por ele se chega a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vivendo Cristo, vivendo sempre para interceder por ele. Você vê que sempre é Cristo, o Espírito, que intercede por nós. E no versículo, em Romanos, para nós encerrar hoje, no capítulo 8, abra aí sua Bíblia, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, no versículo 26. Também o Espírito, o mesmo Espírito, o Espírito Santo, também o Espírito semelhantemente nos assiste, ou seja, para onde nós estiver, para onde nós se virar, Ele está nos vendo. Amém, meus amados? Isso é quem vive em graça, aqui não é anjo. Aqui não está dizendo o anjo está vigiando você, não, o Espírito. Fora de um corpo, preste atenção, meus amados. O Espírito fora de um corpo, porque Espírito em um corpo é um anjo, e esse corpo, ele pode ser, não é que todos é corrompido, porque Jesus de Nazaré não foi, era um corpo e não foi corrompido. Amém? Mas todo corpo pode ser corrompido. Os 200 anjos foi corrompido ou não foi? Foi corrompido. Foram corrompidos. Então, meus amados, é isso que nós temos que aprender. Quando o Espírito sem um corpo ministra, não há erro, não há corrupção. Amém? E é esse Espírito que ministra essa nova aliança nas nossas vidas. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza. Em nossa fraqueza.
né? Porque não sabemos orar. E como se faz aí, meus amados, culto de oração? Não, vamos, irmão, para o culto de oração. Fazer o que lá, meus amados? Multiplicar o seu erro? É isso? É isso para que serve o culto de oração. Porque se o Espírito está dizendo que nós não sabemos orar, e eu convido vocês para se unir comigo, para nós juntos orarmos, então vai se multiplicar os erros, as blasfemas, as ignorâncias. Amém? E está dizendo aí, nós não sabemos, porque não sabemos orar como se deve. É por isso que você não deve aceitar a oração de ninguém. Isso não é proibido que você ore, porque a palavra orar é falar. Então você pode falar com Deus. Se houver algum erro, Ele vai te entender. Mas você se fazer reunião para praticar o erro, aí, meus amados, é ignorância, né? Não sabemos orar como se deve, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemido inexprimíveis. Então, quando você tira um tempo da sua vida, né, para falar com Deus, e nessa falância com Deus, nessa falação com Deus, você pronunciou alguma palavra errada, o Espírito intercede. Não, Pai, é que ele não tem entendimento. Agora, você se unir com outras pessoas para orar, ou seja, você está chamando, convidando pessoas para entrar no erro. Amém? Então, meus amados, esse foi o entendimento dessa noite, né? Lembra o versículo todo? Lemos. Esse foi o entendimento dessa noite. Eu espero que você tenha entendido o que é espírito, o que é anjo. Quem ministra, né? Quem ministrava a velha aliança e quem ministra essa nova aliança. Então, você agora entendeu. Se você vê alguém, seja pastor, seja profeta, seja presbítero, seja obreiro, seja lá quem for, seja bispo, seja apóstolo, que diz que um anjo falou com ele, recomende para ele um psiquiatra. Amém? Paz eterna, que sejam todos abençoados pelo poder desta palavra, em todos os dias da sua vida. E domingo, nesse mesmo horário, nós estamos juntos e misturados. Amém? E até lá.